Meus amigos e minhas amigas, eu sou Lauro Barbosa, este é meu canal, Canal para Todos. Quero fazer um comentário aqui sobre um vídeo que eu assisti esses dias, recentemente publicado pela TV Brasil, a respeito da Lava Jato. No decorrer do tempo, tudo que houve de irregularidades nas investigações com aquela equipe de Sérgio Moro. E no decorrer do tempo, você também acompanhou e viu que Sérgio Moro planejou tudo para que condenasse Lula a qualquer custo. Inclusive chegou até a inventar que Lula era dono de um triplex. E naquele triplex, que Lula ficou preso por 580 dias. E o escritório do ódio não perdeu tempo, né? Todo mundo, você viu que era mais e mais e mais fake news, Lula ladrão, Lula ladrão. Então, no decorrer do tempo, eu via alguns comentários na internet e eu pedia, inclusive, você quer saber da verdade, digita no Google as farsas de Sérgio Moro para condenar Lula. E aí que tem lá mais de 30, 40 sites, além de vídeo, tudo falando sobre o assunto. Embora os bolsonaristas não querem saber disso, né? Mas você poderia chegar à conclusão e concluir que realmente foi uma farsa bem montada, bem esquematizada, que depois dali surgiu o segmento, né, que aconteceu recentemente com a invasão de Brasília, esse golpista que surgiu aí, uma minuta de golpe, reuniões tratando disso, vários generais envolvidos, e as investigações continuam, e tenho certeza que todos eles vão para a cadeia. Mas você pode ver aí, acompanhar esse vídeo, que está aí, eu vou deixar na sequência, e mostrar também aqui, você clicando no Google, o que você pode ver de vários sites falando sobre isso. Este é o meu canal, clica no canal, inscreva-se nesse canal. Digita no Google as farsas de Sérgio Moro para condenar Lula. Você vai ver todos esses sites. Tem mais de 40 sites, tem vídeo, todo comentando sobre o assunto e desmascarando o trabalho de Sérgio Moro com Delanol. Uma farsa bem montada, esquematizada, para condenar Lula a qualquer custo e impedir que ele fosse candidato em 2018. Ele inventou que tinha um apartamento triplex no Guarujá e Lula nunca teve apartamento lá. Portanto, depois de tudo desmascarado, Lula foi inocentado. E aí está as provas da farsa que ele montou. Inclusive um vídeo que saiu agora, esses dias, na TV Brasil, falando sobre a Lava Jato e a farsa de Sérgio Moro. Audiência na ação penal 504-6512-94. A história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. Doutor, eu não fui convidado para a Copa do Mundo, que fui eu que trouxe para cá. Eu não fui convidado para as Olimpíadas. Ex-presidente, doutor. Não queira ser ex-ministro, ex-juiz, você vai ver o que vai acontecer. Investigados e punidos no âmbito da Operação Lava Jato. Estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. A Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal em 17 de março de 2014. A meta declarada era investigar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro que envolveria doleiros, empresários, funcionários públicos e políticos. Mas 5 anos depois do início da operação que abalou o Brasil, uma série de reportagens colocava em xeque os métodos e os objetivos da Lava Jato. Foi quando a Vaza Jato assumiu o protagonismo e provocou uma reviravolta. Preso em 2018, o presidente Lula seria solto no ano seguinte. Eles não prenderam um homem. Eles tentaram matar uma ideia. Uma ideia não se mata.
noite, ministro. Boa noite. Bom. Eu acho que a Lava Jato fez um mal enorme às instituições. Ela acabou bem inspirada, talvez, no início, ela acabou produzindo uma série de distorções no sistema jurídico-político. Por isso, o meu balanço é marcadamente negativo. A Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa. A mim me parece que nós fomos de uma euforia quase alcoólica, não é, a uma depressão. E os dois estados não são bons. O saldo da Lava Jato foi a demonstração de que o Estado existe, o Estado funciona e busca o melhor em termos de cidadania. O que se espera dos homens públicos? Se espera uma atuação com pureza d'alma. A lei vale para todos, indiscriminadamente. Processo não pode ter capa. O Ministério Público e a Polícia Federal sempre tiveram muita moral entre os jornalistas. Muito raramente alguém colocava em dúvida o que o Ministério Público estava falando. Aparecia ali, era quase como se fosse uma lei. 2018, quando começa o ano, já está bastante consolidado entre alguma parte dos jornalistas brasileiros e pesquisadores, juristas, que a Lava Jato realmente tinha tomado um rumo que era um rumo, no mínimo, esquisito. Muita gente já falava, já apontava, olha, tem vários abusos aqui, tem coisas que são meio heterodoxas. O senhor acha que o ambiente de poder, o senhor que convive há muitos anos no ambiente de poder, você acha que isso atrapalhou a operação? Porque foi uma operação muito grande e criou, né, um certo poder para aqueles que encabeçaram ela. O poder é inerente àqueles que atuam personificando o Estado. Aí me refiro ao Ministério Público, Dallagnol atuou como integrante do Ministério Público Federal e o juiz Sérgio Moro. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção. Não se tratava apenas de uma irregularidade procedimental ou processual, de que, na verdade, nós estávamos diante de um movimento político, como depois se revelou no contexto geral. Moro, ministro da Justiça de Bolsonaro, Deltan Dallagnol, um ativista político. Não se tratava de Deltan atuando na Lava Jato. Eram 15 a 20 procuradores só na primeira instância. Na segunda instância tinha uma outra força-tarefa com 5 a 6 procuradores. Na terceira instância, perante o STJ, tinha mais uma série de subprocuradores gerais e mais um procurador-geral da República. Era todo um time de pessoas que atuaram na operação. É inegável que a Vaza Jato mostrou que o rei estava nu, né? Mostrou como eram feitos os pastéis e como eles eram mal feitos. O primeiro efeito foi uma erosão muito rápida, medida pelas pesquisas de opinião pública, da imagem da Lava Jato e do Moro. Isso aí a gente consolidou muito rapidamente, saiu na época pesquisas Datafolha e outras mostrando, um mês, 2 depois, que a imagem de heróis inabaláveis estava sendo carcomida muito rapidamente. Isso foi a primeira coisa, né? A segunda coisa foi o início da movimentação para você reavaliar processos e eventualmente pessoas presas, eventualmente e principalmente o presidente Lula, que estava preso e ali no arquivo mostrava que vários procedimentos tinham sido feitos ao arrepio da lei. E lograram um apoio público muito grande, um apoio de mídia. Tanto é que quando eu mesmo assumo um papel de mais crítico, ou um papel de crítico do sistema, eu fico também um pouco isolado aqui. E a mídia toda dizia, essa decisão parece contrariar a Lava Jato, como se a gente estivesse
contrariando Roma ou falando mal do Papa. Numa operação deste tamanho de combate à corrupção, seria muito ingênuo a gente imaginar que não teria algum momento um viés político. Então, operação de combate à corrupção, sendo que corrupção eu tenho que envolver funcionalismo público, é óbvio que ela vai acabar tendo, né, infelizmente, um viés um pouco político, principalmente se for em grande escala. A gente conseguiu medir, por exemplo, que as sentenças do Moro elas eram mais rápidas até o momento em que a Dilma sofreu o impeachment, em que depois elas ficaram um pouquinho mais lentas, o que demonstra um pouco que havia um certo aceleramento com o objetivo de obter impacto político que de fato foi obtido, né? Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Uma cobertura crítica da Lava Jato foi o grande erro da imprensa. Não houve uma cobertura crítica da Lava Jato no começo. Demorou muito para ele existir. Obviamente você teve a Vaza Jato, né, liderado pela Intercept, que mudou muito a visão, a percepção, mas eu acho que eu reconheço um erro enquanto jornalista investigativa. Eu acho que se você tem um grupo de servidores públicos que começa a ser vistos como grandes salvadores do país ou grandes heróis, o papel do jornalista é desconfiar. A Lava Jato fez um esquema muito eficiente em relação a isso também. Era operação coletiva para a imprensa, release, entrevista. Quando o ciclo da notícia estava começando a terminar, operação coletiva, release, entrevista. A gente não tinha esse discernimento de olhar e falar, não, mas espera aí, tudo bem, tem um release de 5 parágrafos aqui, tá bom, eu vou publicar rápido porque tem que publicar rápido, porque é a internet, porque tem que ir para o ar, porque todo mundo vai dar. É o jogo. A Lava Jato entendeu esse jogo. A Lava Jato conseguiu sacar e fez uma arapuca muito bem feita para jornalistas. Alguns cooptados, outros inocentes, mas no geral deu certo. Como eu considero esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Como é que foi essa ligação dessa fonte anônima, né, dizendo que tinha um material para entregar para vocês? Bom, essa história é o seguinte, eu estava em casa num domingo, Dia das Mães, arrumando malas porque eu iria viajar naquela noite, eu tinha uma viagem a trabalho, final do dia o Glenn me liga, atendi e aí ele me falou, olha, eu estou falando com uma pessoa aqui, que acabou de entrar em contato comigo, naquele mesmo domingo, ela me contou uma história, que tem aqui um material que é completamente explosivo. Ele falou, olha, aparentemente são conversas privadas de Telegram, de WhatsApp, sei lá o quê, da Lava Jato. Esse tipo de conversa aqui é normal entre juiz e procurador? Isso aqui é comum que isso aconteça? Isso aqui é permitido? Isso aqui é legal? Isso aqui é ilegal? E aí os nossos advogados foram falando, isso aqui é completamente ilegal, isso aqui não pode ser feito, isso aqui não é o papel de um juiz, isso aqui não é o papel de um promotor. Ministro, o senhor já falou publicamente que conversas trocadas entre Moro e Dallagnol, aquelas conversas não teriam nada demais, nenhum tipo de irregularidade. Por quê? Olha, eu no meu gabinete eu sempre recebi a todos e nunca tive qualquer receio. Aliás, quem tem medo de picada de mosquito é porque já foi mordido por cobra. Deve haver o diálogo, deve haver a troca de ideias. É muito comum o Ministério Público, como Estado acusador, dizer que vai requerer algo e o juiz perguntar, escuta, você tem elementos para fazê-lo? Senão eu vou indeferir. Isso é muito comum. Essas conversas, elas existem dentro do direito brasileiro. Se é certo ou se é errado, nós podemos voltar 10 passos atrás. Se não deveria acontecer, podemos voltar 10 passos atrás. Mas o fato objetivo é que elas acontecem e não deixaram de acontecer. E eu não quero que o direito brasileiro comece a achar que um hacker pode invadir o meu celular e isso ser meio de prova num processo judicial contra mim.
A gente ficou aí uns 40 dias mais ou menos com o material na mão e a gente foi trabalhando em paralelo várias coisas ao mesmo tempo. Então, primeiro a gente trabalhou com a segurança do arquivo. Outra, a integridade do material, a integridade técnica, para a gente saber que aquele material não tinha sido editado, que os metadados não estavam corrompidos, que aquilo tinha uma procedência. Então a gente decidiu fazer as primeiras matérias com base naquelas conversas do Moro com o Deltan. E claro, o grande tema daquelas conversas era o Lula. E aí saíram matérias em relação ao triplex, saíram matérias em relação ao Moro oferecendo testemunhas para o Deltan confessando para o Moro que não tinha certeza sobre a denúncia e mesmo assim 72 horas depois faz a denúncia. Quem decidiu o oferecimento da acusação não fui eu. Eram 15 a 20 procuradores que decidiam por unanimidade. E por unanimidade, 15 a 20 procuradores independentes que não deviam nada a ninguém e que não precisavam nem concordar uns com os outros, entenderam que era sim o caso de oferecer uma acusação criminal e de submeter o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva à justiça. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal declarou a Vara de Curitiba incompetente para julgar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Esses casos, na avaliação do STF, deveriam ter sido julgados pela Justiça Federal no Distrito Federal. Investigações espetaculares, tonitruantes, a gente tem aí aos montões. E depois nós temos apenas um resto de lixo, né, em anulações, em não aproveitamento de provas, como acabou ocorrendo aqui na Lava Jato. Para mim, foi um retrocesso terem dado o dito pelo não dito no processo da Lava Jato. Nós estávamos avançando e eu espero que retomemos essa trilha no sentido do combate sem trégua à corrupção. O ideal, em termos de cobertura da imprensa, teria sido se tivesse sido muito mais crítica em relação ao método usado, que percebesse que estava sendo usada como PR, né, relações públicas da Operação Lava Jato, e que começasse a fazer suas investigações em paralelo. Hoje eu já vejo que há uma cautela um pouco maior. Você pega um documento, você lê, separa os trechos, coloca no ar, põe a discussão e a coisa está andando de um jeito um pouco mais... Você dá mais chance para a pessoa que precisa se defender, que tem que se defender. Passados 10 anos do início da Operação Lava Jato, um dos debates que mais divide opiniões até hoje é sobre o uso de dois institutos jurídicos, a delação premiada e o acordo de leniência. Em casos em que foram usadas na Lava Jato, essas ferramentas têm sido revistas atualmente. Em duas decisões recentes, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o pagamento de multas que ultrapassam os 18 bilhões de reais. Dinheiro relativo a acordos de leniência firmados entre o Ministério Público Federal e as empresas JF e Novonor. Novonor é a antiga Odebrecht. Pouco depois, o ministro André Mendonça permitiu a renegociação de acordos de leniência firmados entre empresas e a força-tarefa da Lava Jato. O acordo de leniência prevê punições menores a empresas que confessam participação em atos ilícitos contra a administração pública. Já na delação premiada, o investigado revela o que sabe em troca de benefícios, como a redução da pena. Além disso, a delação faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Embora tenha ganhado força no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 1999, há quem defenda que a delação existe há séculos. A primeira delação premiada ocorrida no Brasil remonta à época colonial, Brasil colônia.
foi Joaquim Silvério dos Reis, que fez uma delação premiada, na qual comprometeu Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, e entregou o movimento que foi a Inconfidência Mineira, que resultou na execução e no esquartejamento do nosso herói nacional. Então, como é que nós vamos descobrir, elucidar, esclarecer os crimes e punir os culpados? Ora, com a ciência, com os métodos investigativos, DNA, exames microscópicos, exames científicos de última geração, todos colocados à disposição do Estado para investigar os crimes. Tanto os acordos de leniência quanto as delações premiadas, elas são resultado de pressões domésticas e pressões internacionais. Esse conjunto de convenções internacionais, eles estipulam obrigações para o país no controle da corrupção. Especificamente, a OCDE, ela determina a responsabilização das pessoas jurídicas por atos de corrupção. Então, empresas, associações e assim por diante. Do outro lado, a gente tem as pressões domésticas que chegam numa conjuntura crítica em junho de 2013, com as manifestações que tomaram as ruas, manifestações estas que tinham vários assuntos e várias pautas, começaram como manifestações de passe livre, depois melhorias de serviços públicos e também manifestações contra a corrupção. Em resposta, tanto às pressões internacionais que já existiam, quanto às pressões domésticas, o governo à época organiza um pacote de medidas e, dentre elas, duas leis que são muito importantes: a Lei Anticorrupção, que responsabiliza pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública, atos de corrupção e outros, e a Lei de Organizações Criminosas. E ali está previsto o acordo de colaboração. O que aconteceu nos últimos 30 dias, doutor Moro, vai passar para a história como o mês Lula. Se não dissesse Lula, não valia. O senhor entende que existe uma conspiração? Eu entendo e acompanho pela imprensa de que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, porra, eu estou condenado a 23 anos, sabe? E os delatores, sabe, pagaram uma parte e estão vivendo essa vida, sabe? Então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. A primeira coisa que eu vi, acho que foi em 2015, foi a prisão alongada de Curitiba, as prisões alongadas de Curitiba. E, claro, os advogados passaram a dizer que as prisões alongadas eram utilizadas como uma forma de tortura para obter delações. É o que era praticado com muita frequência na Lava Jato. Assim, numa mesa, o sujeito preso já, o Moro decretando a prisão do sujeito. Opa, vamos prender esse aqui que ele canta. A ideia era essa. Vamos fazê-lo cantar. Bota o sujeito e diz, olha, isso aqui é o seu mandado de prisão que nós cumprimos. Né? Você está em todos os órgãos de comunicação, mas a sua família não. Aqui, ó, isso aqui é um mandado de prisão, pode sair contra ela. Depende de você. Durante a Lava Jato, teve um uso intensivo, especialmente dos acordos de colaboração e dos acordos de leniência, mas com instrumentos que tinham acabado de chegar no ordenamento jurídico, não é? E isso gerou o que eu chamo de um aprendizado institucional intenso e eventualmente ruidoso. Toda vez que a gente olha para atos e condutas relacionadas à corrupção, a gente tem que se preocupar com o que aconteceu, então como é que a gente elucida o que aconteceu
e como a gente previne que não vai acontecer mais. Se você for olhar no setor privado, você vai ver que o número de departamentos de compliance aumentou, que hoje existe uma preocupação real nas empresas de comunicação e treinamento para combate à corrupção e que se estendeu para outras áreas, como, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, mas que inicialmente os departamentos de compliance foram criados para combate à corrupção em resposta à investigação que estava acontecendo, a investigação Lava Jato. Este ponto é um ponto positivo que não desapareceu, que não sumiu. No primeiro trimestre de 2021, logo após a Lava Jato ter sido extinta pelo governo Bolsonaro, o DIEESE divulgou dados sobre o impacto da operação na economia brasileira. Segundo o estudo, a Lava Jato acabou com quase 4,5 milhões de empregos e reduziu a massa salarial em quase 86 bilhões de reais. Em impostos, deixou de arrecadar mais de 47 bilhões e em contribuições sobre a folha, mais de 20 bilhões de reais. Por outro lado, pelas contas do Ministério Público Federal, a operação devolveu aos cofres públicos quase 14 bilhões de reais em acordos de leniência e 724 milhões em colaborações premiadas. Ela matou toda uma fase da industrialização brasileira. Se for somar o que as empresas que foram quebradas pela Lava Jato deixaram de gerar de empregos, impostos, PIB, são centenas de vezes a mais do que o pouco que ela devolveu para a Petrobras. A economia do Brasil ela já estava abalada. E não foi por causa do combate à corrupção. O combate à corrupção não abala a economia de ninguém. O que abala a economia são más decisões econômicas. O senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate à corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor se refere? Método. Não, o que eu fiz é o seguinte, é que quando contra as pessoas que quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. A Petrobras não é uma empresa corrupta. A Petrobras é uma empresa que foi vítima de corrupção de diretores. Se busca correção de rumos, há consequências. Consequências práticas, consequências financeiras. E se observa o figurino legal, essas consequências são bem-vindas. Me pergunto se não é o caso de fato, nós mudarmos a legislação e, eventualmente, separarmos a empresa e pensarmos, inclusive, em modelos de direito comparado para, eventualmente, punirmos os agentes empresariais e separarmos a empresa. Eu acho que não vai haver outra operação desse tamanho. O melhor e o correto é não concentrar tanto poder num só grupo de pessoas, que foi o que aconteceu. Agora, não houve outra que se compara com a Lava Jato em termos de investigação de corrupção no Brasil. Paga-se um preço por se viver em um Estado democrático de direito é módico. O respeito irrestrito às regras estabelecidas. O que a gente aprendeu? Eu diria numa frase.
Não se combate o crime cometendo crimes.